Salve, é nós de novo, tô na área. Seguinte, olha só, cheio de espinha, voltei a ser adolescente agora, né? Isso aí é a consequência do Covid que eu peguei. Tanto remédio que eu tomei, 30 dias de remédio, por conta da infecção que tive no pulmão e tudo mais. Me lasquei, agora tô com espinha por tudo. Coisa linda. Bora lá, seguindo princípios do direito administrativo, continuando a aula da semana passada. Tá? Outro princípio, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Onde está previsto esse princípio? Ele está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Diz lá o artigo 5º, 55. 5º, 55. Cadê ele? Sempre some, né? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Esse princípio, então, o contraditório e a ampla defesa, ele não se aplica só no processo judicial, ele se aplica também no processo administrativo. Quando você for dar início, então, a um processo administrativo, lá vai pedir qualquer uma licença no município. Antes que você vai lá e pede aquela licença, você iniciou um processo administrativo. E dentro desse processo administrativo, você terá direito de contraditório e de ampla defesa, tá? Esse princípio, ele veio retirar do Poder Judiciário, deixa você ficar na frente, vocês não enxergam, né? Ele veio retirar o quê? A arbitrariedade do Poder Judiciário. Como assim retirar a arbitrariedade do Poder Judiciário da administração pública? Porque muitas vezes os atos administrativos, as decisões do administrador, o administrado só tinha conhecimento quando ele era indeferido. Ele não tinha possibilidade de influenciar na decisão deste processo. Tá? E com a introdução desse princípio no direito administrativo, um princípio constitucional que é aplicado no direito administrativo, o administrador público ele passou a ter que considerar, né, as alegações do administrado para decidir o processo administrativo. Tá bom? O que seria o contraditório? O contraditório do processo administrativo é ouvir e considerar. Ou seja, antes de decidir, o administrador público terá de ouvir. Primeiro ele terá que dar ciência de tudo que tem no processo para o administrado, tá? Que está peticionando ali. E ele também terá de o quê? Ouvir as alegações desse administrado e considerar essas alegações para e depois então decidir. Certo? E além do contraditório, ainda tem a ampla defesa, ou seja, a possibilidade de impugnar as decisões, a possibilidade de trazer argumentos, de recorrer das decisões desse processo administrativo, tá? De levar para uma instância superior administrativa a análise dessa questão. Então, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Bora, princípio da razoabilidade. Olha só o que fala Celso Antônio Bandeira de Mello, né? O administrador terá de adotar atos e decisões aceitáveis do ponto de vista racional, dentro do senso da normalidade, do equilíbrio e do respeito ao administrado. Tá? Então o princípio da razoabilidade impõe que o administrador público pratique condutas normais, não pratique condutas inaceitáveis do ponto de vista do senso comum do administrado. Tá? Se as condutas do administrador chocarem as pessoas, essa conduta ela já ofende o princípio da razoabilidade. A gente vê diversas condutas de administradores públicos, né, de prefeitos, de todo tipo de administrador que beiram a loucura. Tá? Essas condutas, elas são irrazoáveis. E quando uma conduta ela é irrazoável, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário, tá bom? Quando a gente elege pessoas para administrar a coisa pública, nós não demos um cheque em branco para ele fazer o que ele bem entender da cabeça dele. As condutas deles têm que ser aceitáveis pela população, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. Tá? E quando houver ofensa ao princípio da razoabilidade, o Poder Judiciário pode rever. Porque, na verdade, o princípio da razoabilidade, ele é o quê? Um limite à discricionariedade do administrador público. Um limite à discricionariedade. Tá?
Então o administrador público, ele age, ele administra a coisa pública, ele tem ali um certo poder discricionário para fazer o que acha que deve fazer. Mas toda a conduta dele deve ser aceitável, do ponto de vista do razoável, do senso comum das pessoas. O princípio da razoabilidade, ele tem uma previsão expressa na Constituição, fala o seguinte, artigo 5º, 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O princípio da razoabilidade também está expresso no artigo 2º da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, e lá nesse artigo 2º ele fala expressamente do princípio da razoabilidade. Maravilha? Bora! Princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Né? Segundo esse princípio, a prestação de serviço público pelo Estado tem que continuar sempre, certo? Em decorrência desse princípio, tá? Algumas situações são praticadas pelo poder público. Né? Por exemplo, cortar a água. Você deixa de pagar a água, você deixa de pagar a luz, pode ser interrompido esse serviço? Claro, isso tem até previsão no artigo 6º da Lei 8795, a Lei de Serviço Público, tá? Que trata da concessão do serviço público. Porque uma coisa óbvia, se continuar prestando serviço para quem não paga, vai chegar um ponto que não vai conseguir prestar o serviço para quem paga. Né? E vai onerar aquelas pessoas que pagam. Então o princípio da continuidade do serviço público. E aí tem alguns detalhes, a greve de servidores públicos. O servidor público pode fazer greve? Sim, está previsto na Constituição, no artigo 37. Tá? Só que, mas ainda nos termos da lei. Qual lei? Não tem lei, não foi regulamentada essa lei. Porque não se tem um interesse que o servidor público faça greve, até porque o serviço público não pode parar. Tá? Mas a greve dos servidores públicos é permitida pela Constituição. Tá bom? Except non adimplect contratos. O que é isso? Exceção do contrato não cumprido. A concessionária do poder público, ela terá de prestar o serviço mesmo se o poder público esteja com atraso no pagamento. Tá? Ela não pode alegar a exceção de contrato não cumprido para deixar de prestar o serviço público. Tá? Isso tudo decorrência do princípio da continuidade do serviço público. A lei ainda, 8987, permite que o poder público que está concedendo o serviço, no caso de interesse público, de falha na prestação de serviço, ele pode ir lá e assumir essa prestação de serviço. Prestar o serviço utilizando os equipamentos da estrutura da concessionária do serviço público. Ele pode, inclusive, fazer uma encampação. Está lá no artigo 37 da lei do serviço público, da lei da concessão do serviço público, né? Essa lei dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público, Lei 8987 de 95. O artigo 37 permite o quê? Permite a encampação do serviço público. A encampação do serviço público. Considera essa encampação a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivos de interesse público. Já vimos o princípio do interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização na forma do parágrafo anterior. Tá? O princípio da continuidade, então, do serviço público. O serviço público não pode parar. Um grande detalhe é o artigo 6º, né, da lei mencionada, que permite, inclusive, a interrupção. Não se considera descontinuidade interromper o serviço em razão de falta de pagamento do usuário inadimplente. Maravilha? Bora! Princípio da autotutela. Dois enfoques do princípio da autotutela. O primeiro enfoque é o seguinte: poder de rever os seus atos e as suas decisões. O administrador público, a administração pública tem esse poder de rever esses atos. Tá? Ele revê esses atos da seguinte forma: ele pode anular atos ilegais, ele deve, na realidade, anular atos ilegais, e ele pode revogar atos inconvenientes. Inclusive tem uma súmula 346 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, vou ler: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade.
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Tá bom? Então, princípio da autotutela. Um segundo enfoque do princípio da autotutela, dever de vigilância, cuidado e proteção. Dever de vigilância com cuidado e proteção com o seu patrimônio, com seus bens, com suas contas, com suas receitas, né? Tem esse dever também. Está dentro do princípio da autotutela. Um segundo princípio, não sei qual o número dos princípios, princípio da especialidade. Esse princípio diz respeito à criação de pessoas jurídicas da administração pública indireta, de órgãos públicos da administração pública direta, ou seja, as pessoas jurídicas criam lá uma autarquia para fiscalizar não sei o que, tá? Essa autarquia fica vinculada àquele ato. Criou aqui, nós temos na região a APA da Baleia Franca, né? E de quem gere a APA da Baleia Franca, é uma unidade de conservação federal, é o ICMBio. O ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele tem a finalidade dele é preservação e fiscalização do meio ambiente. Não pode desvincular, né, a finalidade para o qual foi criado. Então os órgãos, as pessoas jurídicas criadas pelo poder público, elas ficam vinculadas à finalidade para as quais elas foram criadas. Esse é o princípio da especialidade. Princípio da presunção de legitimidade dos atos da administração pública. Na verdade, você tem que ler o seguinte: legitimidade, legalidade e veracidade. Até prova em contrário, os atos da administração pública são verazes, são verdadeiros, são legítimos, são legais. É a mesma coisa que uma lei, né? Uma espécie normativa que foi editada, promulgada, publicada, até que seja provado o contrário, ou seja, até que seja submetida a um controle de constitucionalidade, ela produz efeitos. Ela é constitucional, ela é veraz, ela é legítima. Mesma coisa o ato da administração pública. Tá? Enquanto não se provar o contrário, ele é veraz, ele é legal e legítimo. Tá bom? Então, olha só. Detalhe, essa presunção é relativa, ou seja, iuris tanto, ela admite prova em contrário. Como assim? Se você quiser impugnar um ato da administração pública, você pode, mas o ônus de provar que ele não é legítimo é seu, não da administração. Para a administração pública, o ato dela é legal, tá? Você terá de provar o contrário, tá bom? Olha só. Qual é a consequência dessa presunção de legitimidade? A consequência é que os atos da administração pública, o momento que o administrador público edita um ato administrativo, ele é executado imediatamente. Realização de uma obra, demolição de alguma casa, não sei, esses atos são executados imediatamente. Por quê? Porque presume-se que eles são verdadeiros. A pessoa que é o prejudicado que vai ter que demandar, né, ou perante a própria administração ou em juízo, para provar que aquele ato ele é ilegal, ele é irrazoável, não sei. Bom, maravilha? Maravilha, então, para liquidar a fatura, princípio da motivação. Esse princípio, ao meu ver, ele decorre do princípio republicano, né, da república. O administrador público, como ele administra uma coisa que é pública, que não é dele, todas as decisões e atos deles precisam ser fundamentados com base na lei, com base em fatos, né, e fundamentos que autorizem, né, e que justifiquem a realização do ato. Tá? Então, o princípio da motivação, ao meu ver, decorrência direta do princípio republicano, da república. Mas, enfim, esse princípio exige que o administrador público indique os fatos e fundamentos, né, fundamentos de fato e de direito que justifiquem os seus atos. Ele tem previsão expressa no artigo 2º e no artigo 50 da Lei 9784, que é a lei de 99, que trata do processo administrativo. Vou ler para vocês o que diz, olha só, o artigo 50 dessa lei. Olha lá. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravam deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública,
Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos ou propostas ou relatórios. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos. A solução de vários assuntos da mesma natureza pode ser utilizado meio mecânico que reproduza fundamentos, né, ou seja, motivos anteriores. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou decisões orais constará da respectiva ato ou termo. Então, os atos do administrador público precisam ser motivados, ou seja, justificados. Precisa haver a indicação dos fundamentos que levaram o administrador público a praticar certa conduta, a praticar certo ato, a decidir de um jeito ou de outro. Tá bom? Agora sim, para liquidar a fatura, princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica também está expresso na Lei do Processo Administrativo, no artigo 2º. Esse princípio que visa garantir ao administrado que não seja surpreendido com novas orientações, com mudanças, né? E isso venha repercutir em alguma situação dele já considerada. Tá? Na verdade, busca assegurar um direito adquirido, né? Uma situação já julgada, um ato jurídico perfeito. Esse é o princípio da segurança jurídica. Busca dar segurança nas relações do administrado com o administrador público, para que não seja surpreendido. Esse princípio não impede que a administração pública anule ou reveja atos, tá? Contudo, ela deve considerar o direito, né? Os atos e direitos e situações que foram incorporadas a situação jurídica do administrado, tá bom? Inclusive lá o artigo 2º, inciso 13, fala que o quê? Ele diz o seguinte, anotei aqui: a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o fim público, vedada a aplicação retroativa dessa nova interpretação, tá? Então, o administrador público ele é livre para interpretar, dar novas interpretações à legislação, como forma de quê? Buscar a finalidade pública, a supremacia do interesse público. Contudo, essa nova interpretação não poderá retroagir para alcançar situações já consolidadas, situações já passadas, tá? Com vistas então a garantir a segurança jurídica dos administrados. Maravilha, galera? De princípios era isso, aula 1 e 2, parte 1, parte 2. Fechou? Abraço, é nóis. Até a próxima.